vocês que não há lugar melhor para nós estarmos que na presença do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Diga isso pro Senhor, você tem provado, eu provei em mim. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Tua presença. Sua presença dele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga isso baixinho nos ouvidos de Jesus. Não há nada Igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. És bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Senhor. Chamarabasura, é tudo que eu mais desejo, Senhor. Provar, É tudo que eu mais anseio, Senhor. vamos provar Ter o teu amor, só tua presença. Tua voz forte, tua voz doce, tua voz plena sobre a minha vida. É o deserto que fala,
nós. Derrama desse Espírito nesta hora, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração. Aleluia. Provérbios 8:17 diz assim: eu amo os que me amam, e aqueles que me procuram me encontram. Então diga isso. Santo Espírito, és Bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Por um minuto, você pode fechar os seus olhos? E tributar a Deus tua gratidão. No teu pessoal, no teu íntimo. Que eu entendo que a gente tem motivos que sobejam, sabe? Motivos que transbordam. Ele é bom. Ele é Deus. E nós estamos aprendendo a liderar como seu filho Jesus. Te agradecemos, Jesus. Agradecemos por esse momento tão singular. E mais do que momento, pelo dia que o Senhor está nos proporcionando. Nós estamos aqui para sermos moldados para a glória do Teu nome. Nós estamos aqui para ser lapidados, transformados. Estamos aqui para ser ministrados pelo Senhor. Por isso te pedimos, Pai, encontra na gente esse acesso, essa abertura. Não é um acesso parcial, mas um acesso ilimitado. Pode nos transformar. Nossa alma grita por isso. Queremos sair daqui seres humanos transformados pelo Filho de Deus. Eis-nos aqui para isso. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em teu nome. Amém. Pode se assentar. Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Que esses dias sejam dias marcados pela glória, pela presença de Deus na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé um instante. Vamos orar. Eu sei que a presença de Deus já está nesse lugar. E o desejo do meu coração é que você seja encharcado por tudo aquilo que Deus tem para ministrar nesses dias na sua vida. Uma coisa que eu tenho aprendido, quando a gente vai no médico, no hospital, quando a gente está doente, geralmente o médico, depois de diagnosticar o nosso problema, ele nos dá uma receita médica. E a gente sai do hospital e tem que comprar um remédio para tomar, não tem não? Mas o remédio que você compra cura a sua doença? Na verdade, não é o remédio que a gente compra que cura, é o remédio que a gente toma. Então aquilo que você ouvir, se você não praticar, não serve para nada. Então nosso desafio, quando entramos num momento como esse, mergulhamos num momento de tanta ministração, nosso desafio não é o tempo que passamos aqui. Nosso desafio é o que nós vamos fazer a partir quando nós voltarmos para a nossa casa, para o nosso ministério. E o meu pedido é que Deus te dê graça e sabedoria para você pôr em prática tudo aquilo que Deus tem nos despejado nesses dias, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos,
te engrandecemos, declaramos a tua grandeza. Tu és Senhor, tu és santo. Adoramos a ti, Senhor. Tu estás vestido de majestade, tu estás assentado num trono de glória. Nas tuas mãos há um cetro de governo e de justiça, e tu governas sobre tudo e sobre todos. A ti seja todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Não teríamos outro motivo para estarmos aqui se não for para te adorar, para engrandecer o teu nome. E porque nós estamos adorando a ti, acessando o teu coração, eu creio que agora tu vai falar conosco nesta noite. Usa a tua filha, a tua serva, Senhor, que ela seja um canal da tua palavra, que ela seja a boca de Deus neste lugar, para falar conosco tudo aquilo que tu tens para nos ministrar. E queremos de uma forma muito intensa absorver tudo no nosso espírito, na nossa mente. Por isso que não haja nenhuma interferência contrária, que não haja nenhuma interferência nos céus deste lugar, mas que esses céus sejam limpos e liberados, para que flua a tua palavra, para que flua a tua unção por intermédio da tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração. Estamos desejosos de ouvir a tua voz. No nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, Deus te abençoe. Amém. Graça e paz mais uma vez. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor me ajudar. Vocês vão ver que minha pregação vira uma cantata. Porque eu tenho essa coisa do pastor, né, José Carlos também. A gente canta, né? Então a gente vai me sendo ministrado pela palavra e vai cantando, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, é uma alegria estar aqui, é um privilégio para mim, né? Todas as vezes que eu posso anunciar a palavra, eu me sinto, né, como parte realmente do reino. Porque Jesus, ele veio muito mais do que curar, muito mais do que expulsar demônios. O trabalho de Jesus foi anunciar o evangelho do reino. Então, meu irmão, guarde isso no seu coração, minha irmã, você que ministra do Senhor, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, amém? Então nós já somos privilegiados. Jesus não disse que o caminho seria fácil, Ele disse que estaria conosco. Mas não há maior privilégio na nossa vida do que nós sermos embaixadores desta palavra viva e desta palavra eficaz. Então eu quero aqui agradecer aos pastores da Rescue, ao pastor Fernando Chalela, pelo privilégio de poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem derramado na minha vida nesses anos que eu ando com Ele. Vou falar rapidamente quem eu sou para vocês saberem, né? Eu nasci em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu sou mineira, fui criada num lar cristão, para escândalo de alguns, metodista, e continuo sendo metodista. As pessoas perguntam: você é metodista? Você tem certeza que você é metodista? Deus que eu me entendo por gente, eu sou metodista. Mas, queridos, eu tive a honra e o privilégio de ter pais que conduziram-me a palavra muito cedo. Eu me lembro de, com 4, 5 anos, a minha mãe sentada à noite na cama comigo e com as minhas irmãs. Eu tenho 4 irmãos, 3 delas mulheres, todas missionárias, e o meu irmão caçula, e mais eu, então somos 5 pessoas. E eu me lembro da minha mãe abrindo um livro com a história de Dorcas, e eu tinha entre 4 e 5 anos, né? Então, que privilégio meu de ter sido exposta à palavra desde pequena. E aqui fica então um convite para nós que somos líderes, estimularmos as nossas igrejas quanto ao cuidado com as nossas crianças, que estão sendo tão avassaladas, né, com palavras, com ideologias que vão deturpando, né, a mente, o coração. Então nós precisamos que os nossos filhos, que as nossas crianças conheçam a Bíblia de uma maneira profunda. Então eu fui criada na igreja, participando de encontros de adolescentes, participando de acampamentos de crianças, de gincanas, de EBFs, escola dominical. Tudo que meus pais puderam investir e expor as nossas vidas à luz do Evangelho, nós fomos. Mas aos 13 anos, eu quero contar isso especificamente, foi um marco na minha vida. Aos 13 anos nós fomos para um retiro de final de semana, num sítio próximo às redondezas da Grande Belo Horizonte, só com os adolescentes da nossa igreja.
E por vontade de Deus, pelo Kairós de Deus, um grupo de São Paulo, que eu não me lembro de qual igreja, foi ministrar para esses adolescentes. E eu sou daquela época, meus irmãos, que tinha o soprar do Espírito e as pessoas caíam no chão. Vocês se lembram disso? Eu sou daquela época do dente de ouro. Já comecei a denunciar um pouco a minha idade, né? Então, queridos, eu sou dessa época em que eu vi as pessoas tendo mover do Espírito, gemendo, né? De maneiras inexprimíveis dentro delas. E eu me lembro então que esses pastores, esses jovens que estavam ali ministrando sobre nós que éramos adolescentes, estávamos no culto à noite, num sábado à noite, dentro daquele salão, e aqueles homens e aquelas mulheres que vieram de São Paulo começaram a pregar e soprar, e as pessoas caíam, e as pessoas choravam, e as pessoas riam, e unção do riso, e nada acontecia comigo. Eu parada. E eu chorava e nada acontecia comigo. Eu estava esperando qual era a hora que eu ia ser lançada para um lado, qual é a hora que a dor de barriga ia me pegar, qual era a hora que o dente de ouro ia aparecer, e nada acontecia comigo. Então eu saí daquele recinto e fui para um jardim que estava próximo àquele salão. Nós estávamos num sítio. E eu entrei então naquele jardim e eu comecei a brigar com Deus. Eu comecei a brigar, eu falei: Senhor, o Senhor não me ama. O Senhor se manifesta na vida dos meus irmãos, das minhas primas. Ó, todo mundo caindo, a tua unção descendo, o céu descendo neste lugar, e nada acontece comigo. E eu comecei então a brigar com Deus ali naquele lugar. Quando de repente, meus irmãos, eu ouvi uma voz dizendo: eu mesmo é quem falo com você. Foi a primeira vez que eu tive a percepção clara de que nós servimos a um Deus que tem boca e que fala, que tem olhos e que vê, que tem ouvidos e que ouve. E quando eu estava então ali naquele lugar, aquela voz disse assim: olha para cima. E ali naquele jardim haviam muitos eucaliptos. E eu me lembro como se fosse hoje, um anjo do tamanho de um eucalipto. E eu tive a curiosidade de então ver o tamanho de um eucalipto. Tem 30 metros. Um anjo do tamanho de 30 metros. Estava com uma armadura, com uma lança, um capacete ali. Eu não vi o seu rosto, mas ele estava naquele lugar. E Deus disse: a partir de hoje, eu mesmo é quem falo com você. A partir de hoje você vai ver a minha presença, você vai ouvir a minha voz, e se você quiser, você vai andar comigo. Então, com 13 anos, meus irmãos, eu voltei daquele acampamento. Eu estudei no Colégio Batista durante toda a minha vida. Nós tínhamos uma assembleia, chamada de assembleia, mas era um culto para os alunos, uma vez por semana. E quando eu estava então lá naquele culto, as minhas coleguinhas ali, adolescentes, todas naquela fase do namoro, e o louvor começou, e eu comecei a sacudir, eu comecei a pular, e eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E as minhas amigas começaram a ficar com medo. Laura, o que foi? E era o Espírito de Deus se movendo dentro de mim, uma adolescente de 13 anos que queria ouvir a voz de Deus. Então, queridos, eu comecei a ir para a minha igreja, e quando o pastor colocava aqueles adultos no altar, e ele falava: irmãos, quem quer vir aqui orar? Eu era a primeira a levantar, e eu colocava as minhas mãos, e eu de repente comecei a perceber que realmente havia um poder que emanava. E quando eu colocava as mãos nas pessoas, eu estava orando, essas pessoas tremiam, as pessoas choravam, e eu falava: Senhor, o que é isso? E aí Deus disse: Laura, você vai começar uma jornada comigo e com o meu Espírito. Você vai aprender quem eu sou. Com 13 anos eu comecei a ler o Antigo Testamento, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Eu ia para a praia e levava a minha Bíblia, e os meus amigos, primos, todos jogando frescobol, nadando, e eu lendo a palavra. Eu aprendi, queridos, fui conhecendo a presença do Senhor. Eu fui me enamorando desse que é o nosso amado, esse que é o nosso noivo. Aleluia, você precisa se lembrar quem Ele é. Ele é o Cordeiro, mas Ele ressuscitou como leão. E Ele vai voltar como noivo. Nós não podemos perder a nossa visão de quem Ele é. Sabe o que acontece com uma liderança fraca? É quando eu perco a visão de quem o nosso Deus é. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Palavra de Deus. Você percebe, meu irmão? Então, eu fui para missões, tive um período dentro da Jocum, trabalhei com uma missionária na Amazônia. E quando eu estava então planejando os meus voos para as nações, o Senhor disse: volta para trás. Eu falei: opa, agora que a coisa está ficando boa, agora que eu vou pisar na África, agora que eu vou conhecer o melhor dessa terra.
por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque em 1998 o Senhor me deu uma palavra, está em Isaías, no capítulo 1, no verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. No início deste ano, na pandemia, o Senhor falou: Laura, abre aquela sua Bíblia velha. Lembre desta palavra? Eu falei: sim, Senhor, está aqui, está na tua presença. O Senhor me deu ela quando eu estava em missões. E o Senhor disse para mim: Laura, você quer saber o que é o melhor desta terra para mim? Qual é o melhor dessa terra para mim? Eu falei: eu quero, Senhor. Ele disse: as pessoas. Tem 22 anos, Laura, que você está comendo do melhor dessa terra, porque tem 22 anos que eu tenho te dado vidas. Saiba disso. O que Deus coloca na sua mão é o melhor de Deus. O melhor de Deus para você são vidas que você pode cuidar, que você pode amar, que você pode se namorar e que você pode então ser tratado a partir delas também. Então, queridos, Deus me chamou de volta. Minhas irmãs todas no campo, eu tenho irmã na Índia, irmã na África, irmã no Maranhão. Minhas irmãs são todas missionárias e Deus me voltou para a igreja. Eu falei: Deus, qual é o propósito disso? Eu preciso de alguém que desperte o coração da minha noiva para o olhar correto que eu tenho sobre as nações. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê se torne um filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que você precisa endireitar a sua visão, o seu olhar a respeito de quem o seu Deus é. Quando eu passo, as minhas frustrações, as minhas angústias, as minhas ansiedades passam a ser maior do que o Deus que eu sirvo, eu já não creio mais. Nós precisamos crer que o nosso Deus está acima das nossas dificuldades, acima dos nossos planejamentos, e eles devem ser feitos, mas eles devem ser apresentados àquele que é o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Ele é o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. E nós estamos trocando esta palavra por outras coisas na nossa vida. Recentemente, a Universidade Mackenzie, em 2013, fez uma pesquisa sobre os ministérios daqueles pastores que jubilaram, ou seja, que ultrapassaram os 30 anos de ministério. E eles perceberam, meus irmãos, que a partir dos 10 aos 15 anos, o pastoreio ia se esvaziando. E eles então foram dialogar com esses pastores mais maduros, mais experientes, que já tinham passado dos 30 anos do seu ministério, e dizendo: o que fez você se manter nesse ministério firme até o fim? Todos eles disseram: uma vida de oração e uma vida de devocional. O que me manteve foi o meu chamado, lembrar a minha alma todos os dias quem me chamou, por que me chamou e para que me chamou. É lembrar da palavra, daquele seu chamado inicial. Sabe, meus irmãos, quando eu fui chamada lá em 1998, com apenas 19 anos, 18 para 19 anos, o Senhor me disse, Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e constituí profeta às nações. Essa sou eu, e todas as vezes que eu me perder, eu preciso me lembrar quem me chamou, para o que me chamou e onde me colocou. Eu preciso saber quem é o meu Deus. E eu estou aqui nesta noite então para dizer para vocês a respeito do lugar que Deus preparou para nós. Amém? Eu quero apresentar para vocês rapidamente, pode passar por favor. Essa é a minha família. O Senhor me deu uma herança, glória a Deus, meu marido está aqui, pastor Tiago, nós pastoreamos juntos, estamos casados há 14 anos, fizemos 14 anos de casado agora, dia 9 de dezembro no civil, e dia 13 de janeiro a gente comemora no religioso. 14 anos juntos, 16 anos de namoro, já passamos muitas lutas, e o Senhor nos deu 2 heranças, o Davi e a Alice. Essa foto é antiga, a Alice já está com 4 anos, o Davi vai fazer 11. Então eu, além de pastora, sou mãe, sou esposa, sou mulher, mas eu não posso perder a identidade mais profunda. Eu sou filha. Eu sou filha. Amém? E eu quero então nessa noite trazer à sua memória quem você é. Um líder precisa ter a sua identidade bem estabelecida. Nós precisamos de instrumentos e de ferramentas, mas é a identidade que nos posiciona. Você entende isso? É a sua identidade que não deixa você temer as batalhas.
É saber quem você é em Deus, para Deus e com Deus, que te põe firme. E aí você pega as ferramentas, os instrumentos e você guerreia a batalha. Queridos, em Gênesis, no capítulo 1, pode passar, por favor. Em Gênesis, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que Deus criou um lugar para mim e para você. Esse lugar ele chama Éden. E eu quero trazer aqui a tradução do hebraico dessa palavra. Éden significa lugar de delícia, lugar de prazer. Então eu tenho uma boa notícia para você se lembrar nessa noite. Deus construiu um lugar de delícias para eu e você habitarmos. Amém? E isso se remete a Jesus, quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o nosso Deus não é um Deus de miséria. O nosso Deus é um Deus que só multiplica. Eu desconheço a perda, eu conheço a multiplicação dos filhos, do reino, das promessas, dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque Ele nos criou para habitar num lugar como esse. Em Gênesis, no capítulo 1, nós temos ali: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Dos versos todos do capítulo 1, você vai dizer: disse Deus, e falou Deus, e disse Deus. Essa palavra Deus no hebraico é Elohim, que significa deuses, que significa Deus que está acima de todos os deuses, ou então, dentro de uma hermenêutica espiritual, bíblica e pessoal, a Trindade unida na criação. A Trindade unida na criação. Mas essa Trindade, ela está espelhada no céu, gerando com poder, glória e graça tudo o que existe sobre a face da terra. Olha, gente, esse é o nosso Deus, amém? Ele não mudou, Ele continua criando todas as coisas. Algo que o Senhor falou comigo recentemente. Eu estava no meu momento devocional em casa, lendo o Evangelho de João, quando de repente o Espírito Santo me conduziu a esse texto. E a pergunta que... Você sabia que Deus é coach também, viu, gente? Porque Ele faz perguntas para nós, quando nós estamos diante da presença dEle. E quando eu estava então ali em oração, no meu momento devocional, o Espírito Santo me perguntou: Laura, qual é o único elemento que já existia quando eu criei o mundo? Eu falei: oi, Senhor, como assim? Que elemento é esse que já existia? E aí o Senhor me disse: a água, Laura. O meu Espírito paira sobre as águas. Ele se move sobre as águas. Meu irmão, como diz o meu pastor amigo Chalela, vem comigo que isso aqui é muito forte. Você precisa entender isso que eu vou falar com você nessa hora. E o Espírito Santo me disse assim: Laura, você é professora. Diga para mim, de quantos por cento é formada a terra de água? Eu falei: Senhor, 70% de água. Aí o Espírito Santo disse assim para mim: Laura, de quantos por cento é composto o corpo humano de água? Eu falei: 70% de água. Aí o Senhor disse para mim: de quantos por cento é composta uma célula de água? Eu falei: entre 70% e 75% de água. Aí o Senhor disse para mim: Laura, de quantos por cento é composto o cérebro de água? Eu falei: entre 70% e 75% de água. E aí o Espírito Santo disse para mim: Laura, não há nada sobre a face da terra que eu não possa me mover. Eu me movo sobre as águas, eu me movo sobre o corpo humano, eu me movo sobre a criação, eu me movo sobre todas as células. Então, meu irmão, quando você for orar, quando você for ministrar, você tem que crer. Esse é o Deus que criou todas as coisas. Ele se move sobre as águas. Ele é Elohim. Ele é Elohim. Você está entendendo? É desse evangelho que eu estou falando. É essa palavra que me alimenta. Porém, queridos, lá em Gênesis 2, Ele cria o homem. E quando Ele cria o homem, a Bíblia, com toda a sua sapiência, acrescenta um nome junto com Elohim. E esse nome está lá no capítulo 2 de Gênesis, no verso 4, que diz: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar o solo. Mas presta atenção no que eu vou ler aqui agora. Mas uma neblina, água, subia da terra e regava toda a superfície do solo. O Espírito já regava a terra. Essa neblina,
uma fumaça que sobe. Você precisa crer nisso, meu irmão. O Espírito de Deus se move. Antes da minha existência e da sua existência, Ele era e continua sendo. A grande questão, meu irmão, minha irmã, é que essa palavra Senhor, ela pode ser traduzida por Jeová ou Javé, mas que é um nome impronunciável de Deus, é um tetragrama. O judeu não pode pronunciar esse nome, então passou a ser Elohim Adonai. E o que é Adonai? Adonai é o Deus que fala. E a linguagem, meus irmãos, presta atenção nessa revelação, é a linguagem que nos torna comunicáveis e relacionais. Então, quando Deus cria o mundo, Ele é só Elohim. Mas quando Ele cria o ser humano, Ele é Elohim Adonai. Porque Ele nos criou para um relacionamento, para ouvirmos a sua voz, para discernirmos a sua voz. Então, se tem algo na sua vida que você deve buscar com vontade, intensidade, com instância, com disciplina, com intencionalidade, é ouvir a voz daquele que fala sobre a terra. Mas deixa eu contar um segredo para você aqui que aconteceu com Adão e Eva. A gente sempre ouve nas nossas igrejas que Eva se rebelou, e é fato. Mas ela se rebelou porque ela decidiu ouvir uma outra voz, que não era de Elohim Adonai. Ela ouviu a voz da serpente. Ela deu um passo para uma comunicação falha. E com essa falha na comunicação, ela se perdeu. A serpente a confundiu. No capítulo 3, nós temos a serpente. Abra sua Bíblia aí comigo. Eu sei que eu estou lendo muitos textos, meus irmãos, me perdoem, eu sou assim mesmo. Você vai perceber que isso está muito dentro de mim, está enraizado dentro de quem eu sou. Porque eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a palavra viva, é o Deus vivo quando nós lemos a Bíblia. Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, preste atenção neste detalhe, é assim que Elohim disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Perceba que no princípio da criação, para Eva e para Adão, Deus era Elohim Adonai, ou Adonai Elohim. E a serpente convence Eva então de que Deus é só Deus, que Ele está distante, que Ele não se preocupa conosco, que Ele não fala. E Eva então morde essa ideia. Ela não morde uma maçã apenas, ela morde uma falácia. Ela se apropria de uma mentira e ela passa a acreditar. Então ela repete que é só Elohim, que Deus está distante, enquanto Deus é aquele que estava pisando no jardim todos os dias. Uma outra coisa que eu quero contar para vocês nessa noite é que muitas vezes nós ouvimos dos pregadores por aí, não, porque o Senhor ia e vinha. Meus irmãos, Deus nunca deixou de pisar no jardim. Ele estava andando no jardim na viração do dia. Isso não quer dizer que Ele não pisava nos outros momentos. Quem saiu do jardim foi Adão e Eva quando pecaram. Deus continua sendo Deus do jardim. Aleluia. Pode passar, por favor. E aí nós temos um salto histórico para o resgate. E eu estou aqui só para lembrar a sua alma disso. E eu trouxe então uma música para vocês ouvirem e se lembrarem desse salto e desse resgate que aconteceu na minha vida e na sua vida. E eu vou pedir para eles projetarem. Obrigada.
yang ngomong hang di bukan bu, anti kamu kan dia boy banggan di bukan, angkong ang bukit dong boy agalabon, antus kubo ang kiam bukus kamu ang kiam boy agalanya mania danes, angkong ang kiam maagendes, abu kamu ay o kande aboti, edi kamu ang kietoso, hiandole baboken, ambu yelandangang, ambungi ang dangang, ambungi ang dangang. Ambongi ang dangang, ambongi ang dangang suogan. Obrigado. O Espírito tem boca, ele fala todas as línguas, em todas as nações. E os discípulos andando com Jesus em Lucas 11 disseram: Jesus ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus disse: Pai nosso, é meu, e eu agora compartilho com vocês. Jesus compartilhando a paternidade e a sua filiação conosco. Imagina os escândalos que não foi para aqueles discípulos que achavam que Deus era só Elohim ou Adonai, e de repente vem Jesus e diz: Ele é Abba, ele é paizinho, ele está próximo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos
Você está entendendo o que eu estou te falando, meu irmão? Os seus olhos não podem estar focados só nos tesouros dessa terra. Os teus olhos têm que encontrar todos os dias o tesouro dos tesouros. Oh Senhor, que alegria. Não há prazer maior do que nós pregarmos esta palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de 2 gumes que penetra e divide o indivisível. A palavra de Deus traz à existência aquilo que não existe. Você é um líder. Você tem que comer e beber desta fonte. E essa fonte vai jorrar do seu interior como rios de água viva. Assim como a mulher samaritana que levou um cântaro, ela queria buscar água naquele lugar, mas eis que Jesus estava naquele poço. E quando Jesus a encontrou, ele disse: eu sou uma água bem melhor. Se você beber de mim, nunca mais terá sede, nunca mais terá sede, nunca mais terá sede. E aquela mulher, ela decide dar um salto de fé, ela decide acreditar, ela decide se arriscar, e ela bebe desta água. E ela já não precisa mais de cântaro. Aleluia! Agora a água viva jorra dela. É ela que jorra, é ela que jorra, é ela que jorra essa água viva. Deus chamou você para jorrar água viva aonde Ele te colocar. Você está entendendo, meu irmão? E eu sou metodista. E eu sou metodista. Porque o Espírito não está preso a denominação nenhuma. O Espírito não está preso a doutrina nenhuma. Ele é livre. Ele fala todas as línguas. Ele passeia por todas as nações, tribos. Como não amar esse Deus? Como não me entregar esse Pai? Ele é lindo. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Porque quem encontra todos os dias com o Pai é um negócio de louco. É bom demais. Pode passar, meu irmão. E agora eu quero te contar um segredo. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 19. Esse Deus é bom demais. Como eu amo o Senhor Jesus, como eu te amo, Abba, como eu te amo, Espírito. João 19, 40, 41 diz assim: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Foi num jardim que Satanás achou que havia vencido. E foi num jardim que Jesus ressuscitou. E quando Ele ressuscita no jardim, Ele abre o Éden de novo para mim e para você. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar aleluia?
o jardim foi restaurado. Você pode entrar agora nesse jardim, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Aonde Satanás achou que havia vencido, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele aparece para Maria como um jardineiro. Ele é a porta que abre o jardim novamente para mim e para você. Que coisa maravilhosa! E antes disso, Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 6, ele diz o seguinte: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, escuta o que eu vou dizer para você, e orarás ao teu Pai que está em secreto. Não é o quarto que é o lugar secreto. O quarto é o lugar comum que qualquer pessoa pode acessar. É Deus quem está no secreto. Ele está no jardim, cujo jardineiro a chave conquistou, para que eu e você possamos entrar. Então, quando seus joelhos se dobram e você se coloca na presença do Pai, Ele abre o portal para o jardim, lugar de delícia, lugar de prazer, lugar do derramar, lugar da unção, lugar da manifestação, lugar de nós nos apropriarmos da nossa identidade. Nós somos filhos e filhas de um Pai que tem para nós uma vida abundante e um lugar de delícias. Aleluia. O lugar secreto é o jardim que eu e você podemos acessar todos os dias, a cada novo amanhecer. Pode passar. A oração nos coloca novamente dentro desse lugar de prazer. Ah, meus irmãos, como eu amo orar. Como eu amo orar. Como eu amo estar na tua presença, Abba. A tua voz é tão doce, é tão linda, é tão forte, poderosa, majestosa. Ela me confronta. Às vezes dói, mas ela me acolhe, ela me cura, ela me sara, ela me prepara para a missão. Aleluia. Pode passar. Esses textos todos falam, queridos, que Jesus diz o seguinte: é preciso que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará convosco para sempre. Capítulo 16 de João: e Ele te levará a toda a verdade. Paulo diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis, inexprimíveis. O melhor de Deus já veio e é Jesus. E o melhor de Deus ficou e é o Espírito Santo de Deus. Pare de chorar, pare de lamentar. Se posicione no Senhor. Revista-se do poder do Espírito.
mais do que suficiente, meus irmãos. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Feche seus olhos e nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Meu irmão, não olhe para mim. Olhe para o Pai. A honra é dele, a glória é dele. E o que eu tenho, você também pode ter. Eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam me encontram. Feche seus olhos e comece a falar com o Pai em profundidade e em verdade. Comece a dizer para o Pai o que está te ferindo. Comece a dizer para o Pai quais são as suas preocupações. Comece a entregar para o Pai o seu medo, a sua angústia. Comece a dizer para o Pai que você não sabe o que fazer, que você não sabe para onde ir. Aqui que estão com a fé enfraquecida, estenda suas mãos agora e nós vamos orar por um batismo de renovo em nome de Jesus, um batismo de fogo, um batismo do Espírito sobre a sua vida, que você possa ser sacudido nesta hora com o Espírito Santo, que você possa ser movido na sua alma, que você possa estremecer o seu coração diante daquele que é o Todo-Poderoso. Aleluia. Enche-nos de fé, Senhor, nesta hora, e nos ajude a romper em fé. Colocamos nossos medos nas Tuas mãos, colocamos nosso temor nas Tuas mãos, colocamos a nossa angústia nas Tuas mãos, colocamos a nossa ansiedade nas Tuas mãos. Tu és Senhor de todas as coisas. Tu estavas ontem, está hoje, já está no amanhã. Nos ajuda a confiar na Tua presença, Senhor. Aleluia. Que Teu Espírito venha suave aqui, tocando em cada coração, tocando em cada mente, psique, alma, tocando em cada alma, restaurando a fé, 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 restaurando a ousadia, restaurando a coragem, restaurando o dom, restaurando a experiência, restaurando o jardim nesses corações. Aleluia, aleluia.
Meu irmão, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Apocalipse no capítulo 2 diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Põe a mão nos seus ouvidos agora. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora que os ouvidos espirituais dos meus irmãos e irmãs sejam abertos à tua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles possam ouvir a tua voz com clareza, com verdade, e eles saiam daqui nessa noite desejosos de ouvir essa voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Isso. Vocês viram que eu sou a mulher da adoração, né, meus irmãos? Eu não sei se eu prego, se eu canto. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra e não deixe de adorar. Essa é uma chave para você entrar no jardim, para você ter um lugar de prazer, um lugar de delícias. Amém? Meus irmãos, eu tenho 22 anos de ministério, desde que eu saí da minha casa, e eu amo Jesus mais hoje, e eu quero amar mais amanhã, e depois de amanhã. E a minha oração é para que os meus filhos tenham um encontro com Jesus, e que eles amem a Jesus mais do que eu. Eu teria muitas experiências para falar a meu respeito, mas o que eu tenho para te dizer é que nós temos um Espírito, que Ele é vivo, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Jesus, Ele é a Trindade, e Ele se move em nós, e Ele se move através de nós. Aleluia, glória. Se rasgue. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, Senhor, aumenta a tua mirra, aumenta o teu óleo neste lugar. Aqui.
Deixa o Espírito se mover sobre a sua vida. Abra sua boca e fale com Ele. Glória, glória, aleluia, glória. Mais uma vez, glória. Diga isso, quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos comigo mais uma vez, glória. Dê a glória ao Senhor, dê a glória ao Senhor, a glória dele, a honra é dele. Só a ti, Senhor. Glória, glória. Deixa eu falar algo que Deus colocou no meu coração. Antes dela acabar ali, eu falei: Chalela, eu preciso falar algo. Eu acabei de falar, ela chamou eu para vir mais para cá. Enquanto eu estava ouvindo essa palavra, Deus ministrou meu coração que há uma unção de cura de paternidade nesta noite. Deixa eu falar algo importante para vocês. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado e saiu das águas, bradou uma voz do céu e disse: este é meu filho, em quem eu sinto prazer. Olha que coisa interessante, não diz assim: esse é o Salvador da humanidade. Não disse assim: este é o que vai estabelecer o reino. Não falou: este é o mestre. Isso é meu filho. Porque o que dá legitimidade para cumprir um chamado é a voz da paternidade. Quando nós temos uma voz de paternidade, nós estamos legalizados e legitimados para cumprir a chamada e o propósito. Só que por muitos anos a igreja teve chefe, teve líder, teve cacique, e nós não aprendemos. Muitos líderes hoje têm dificuldade com a paternidade porque não aprenderam paternidade. A maioria teve um superintendente, teve um presidente, teve um comandante. E não é esta voz que dá legitimidade à chamada e ao ministério. O que dá legitimidade à chamada e ao ministério é uma paternidade. Sabe por que tem muitos pastores, muitos líderes apanhando e sofrendo ministerialmente? Porque não tem uma voz paterna, não tem uma liderança paterna. E note bem que quando Jesus acabou de ser batizado, diz a palavra que ele foi levado ao deserto para ser tentado. Qual foi a primeira tentação de Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ei, escute.
Você acha que quando Deus bradou dos céus e disse: esse é meu filho em quem eu sinto prazer, o diabo não ouviu isso? Se ele ouviu, por que ele pergunta para Jesus se tu és filho de Deus? Porque se ele consegue plantar uma dúvida no coração de Jesus a respeito da paternidade, Jesus perderia todo o plano e o propósito. Então o diabo sabia que ele era filho de Deus, mas ele queria plantar uma dúvida. Ele queria que Jesus tivesse dúvida disso, porque nenhum líder caminha ou cumpre propósito se tiver dúvida do nível de paternidade que está sobre a vida dele. Então observe uma coisa: Jesus, quando está na cruz do Calvário para morrer, diz a palavra que ele brada aos céus e diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas observe algo, que durante toda a trajetória de Jesus, ele nunca chamou Deus de Deus, ele chamou sempre de Pai. Como foi dito aqui, o judeu achava uma blasfêmia Jesus chamar Deus de Pai. Isso era coisa terrível para eles. Como é que alguém que caminha a vida inteira dizendo a respeito do Pai, agora na cruz do Calvário morrendo, não chama de Pai, chama de Deus? Aí nós vamos conseguir entender o que Jesus fala lá no Getsemane. Lá no Getsemane, quando ele vai orar com os discípulos, ele diz assim: a minha alma está angustiada, a minha alma está triste até a morte. Observe, não é pela morte, é até a morte. Por que ele fala: minha alma está angustiada até a morte, e não pela morte? Você acha que Jesus não sabia que ia ressuscitar? Ele sabia que ia ressuscitar. Imagine se Deus chegasse para você e falasse assim: olha, você vai morrer tal dia, mas fique tranquilo, depois de 3 dias você vai ressuscitar. Eu ia dar glória a Deus, aleluia, irmãos, porque eu ia descansar 3 dias tranquilo. Mas sabe qual era a dor de angústia e tristeza no coração de Jesus? É porque na morte, na cruz do Calvário, ele ia se separar do Pai. Desde a eternidade ele vivia com o Pai, mas na cruz do Calvário ele está levando o meu e o seu pecado. Então na cruz do Calvário, com o meu e o seu pecado, ele perdeu o direito da paternidade. Então ele agora, como pecador, não pecado cometido, mas adquirido por aquilo que nós fizemos, ele não tem direito de chamá-lo de Pai, então ele tem que chamá-lo de Deus. Para que depois da ressurreição, não só ele chamasse o Pai de Pai, mas nos desse direito a todos nós de chamá-lo de Pai. Então a dor da angústia de Jesus era por saber: eu vou me separar do Pai. E isso era inconcebível para ele. Puxa, durante 3 dias eu estou separado do Pai, porque estou cheio de pecados de toda a humanidade. Mas eu quero dizer para você que nesta noite Deus está te chamando, querido pastor, líder, a entender a paternidade. Eu não sei se você tem um pai espiritual, não sei se você tem caminhado debaixo de uma paternidade espiritual, mas Deus falou claramente ao meu coração: eu vou trazer cura de paternidade. A paternidade, ela tira a frustração, a paternidade tira o medo. Ei, a paternidade tira o medo. Você já viu o filho, se você chegar e falar assim: filho, se joga, ele se joga sem pensar, porque ele sabe que ali embaixo tem um pai para segurá-lo. Eu quero te pedir em nome de Jesus, com todo respeito a você pastor, a você líder, se você precisa restaurar a paternidade na sua vida, venha até aqui no altar. Pode vir. Não tenha medo, não tenha nenhum pensamento negativo ou errado. Não pense que você vai se rebaixar por causa disso. Mas venha dizer para Deus: Deus, eu preciso compreender melhor essa paternidade. Eu preciso dessa voz paterna. Eu preciso dessa legitimidade paterna. Eu preciso caminhar debaixo dessa legitimidade paterna, porque eu não posso caminhar, eu não posso cumprir o plano e o propósito sem essa paternidade.
Então, por favor, pode vir à frente. Não tenha nenhum tipo de sentimento negativo com isso. Pastora, por favor. Desculpa ter tomado seu tempo. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino. Se tem mais alguém para vir, queridos, pode vir. Pode vir. Tua vontade seja na terra como é no céu, teu reino venha, na terra como é no céu, teu reino
muitos irmãos e irmãs semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Diga isso para nós encerrarmos. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Rebachai, Oramachanda Canderebachai. Isso não é coisa de homem. Isso não é projeto de homem. Projeto de Deus para as nossas vidas. Deixa Deus te chacoalhar nessa noite. O fruto podre tem que cair, a folha seca tem que cair, o galho seco tem que cair. Aleluia. João 15 na veia. Temos que estar ligado na videira. Está fluindo a seiva. Se não tem lágrima, não tem seiva ainda, irmão. Se não tem lágrima é porque não tem seiva ainda. Amém. Vamos no Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste tu, nunca faltaste. Todo o universo vem, pois te louva. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Agora o tom do Dani. Pleno perdão tu traz, paz, segurança a cada momento. Tu me guias, Senhor.
vai morrer. Sabe de quê? Bronquite asmática. Você consegue imaginar eu com bronquite asmática? Deus não deu tamanho, mas compensou na voz, né? É assim que Deus faz. Já leva. Música